Então, eu vi esse vídeo do Thiago Braga já. Eu vi. E tenho relutado um pouco em fazer, porque na verdade o argumento central dele não mudou dos outros vídeos dele. Ele reapresenta coisas que ele já tinha reapresentado. E a tese dele é dizer que sim, os líderes africanos vendiam escravizados africanos. E saca, qual é o problema disso? Ninguém negou isso em nenhum momento. Ok, a gente sabe disso. O problema é a forma positivista com que ele trata essas fontes. Como eu disse, para mim a maior crítica, tá, ao Thiago Braga é que ele faz a roteirização dos seus vídeos como um aluno de ensino médio que faz uma pesquisa para o professor. Tipo, o professor dá um tema de pesquisa, ó, vai valer nota, eu quero um trabalho sobre o Egito Antigo. Saca? Aí o aluninho lá do ensino médio vai pro Google, escreve lá, Egito Antigo, vai olhar um monte de coisa, e aí vai misturar com a visão de mundo dele, vai fazer lá o seu trabalhinho, né, uma introdução, uma conclusão, a partir do que ele entende daquilo ali, vai entregar ao professor. É mais ou menos isso que o Thiago Braga faz. Então ele parte do seguinte princípio: olha, as fontes que eu tô citando aqui existem, são verdadeiras, briguem com as fontes. O problema não é esse. O problema é que não se produz história como quem produz um trabalhinho de ensino médio de história. Essa é a crítica que a gente faz. E aí, claro, ele flagrantemente é um conservador, um deus vultinho. E isso é uma das facetas da extrema-direita. Entende? Porque isso é reacionário. Ele tem um enviesamento político reacionário. Veja, e aí tem um outro problema também que a gente poderia abordar do Thiago Braga, que é o seguinte: o fato dele ser um reacionário por si só até não seria um problema. É um reacionário falando de história no YouTube. O problema é que ele não se vende como um propagandista de uma visão reacionária da história. Ele se vende como um profissional da história, como se estivesse fazendo divulgação científica, o que é falso. Porque a forma como que ele apresenta o conteúdo dele é a forma como que um aluno do ensino médio apresenta uma pesquisa para o professor. Sabe, ele não segue uma linha de pesquisa em história. Veja, eu não faço vídeo sobre história aqui. Eu sou um agitador e um propagandista. Tá claro isso para todo mundo. Todo mundo sabe o meu enviesamento. A pessoa que entrou aqui vai escutar meus argumentos, pode concordar, pode não concordar, mas sabe de onde eu estou falando e qual é o meu objetivo. E quando eu abordo a história, eu abordo como um propagandista, como um agitador. Quando eu vou fazer um vídeo react aos vídeos do Thiago Braga, aí eu falo como um profissional da história, que eu julgo ser muito mais competente do que ele, enquanto profissional da história. E eu tô só apontando assim, olha, qualquer profissional da história que olhar para qualquer trabalho do Thiago Braga vai ver que ele não é um profissional da história, que aquilo não é divulgação científica em história. Aquilo ali é propaganda política. Quer queira, quer não. Quer ele tenha consciência disso ou não. Eu acredito que ele tem sim consciência disso. Porque, embora ele busque parecer ser isentão em alguns momentos do vídeo, não, eu tô aqui trazendo fontes, é só uma visão da história. Quando ele vai botar lá, sobretudo no canal Impérios AD, né? No Brasão das Armas é um pouco mais descarado, mas ele tenta ser um pouco mais criterioso no Impérios AD. Botar lá os desenhinhos lá com os brasõezinhos lá, que ele faz aquilo, ali ele faz um enviesamento, né, de extrema direita. É uma caricatura do comunismo, é uma caricatura da esquerda, é uma caricatura de como supostamente os professores esquerdistas trabalham com a história na escola. O que é flagrantemente falso. Então ele ataca todos os professores, ele ataca todos os profissionais da história, quer queira ele ou não. Então a crítica é essa. Porque se ele chegasse e dissesse, não, eu sou um propagandista conservador, e eu estou aqui utilizando a história para fazer propaganda ideológica. Massa, ok. Mas ele diz outra coisa, ele ficou incomodado com a fala do Pirula lá, por exemplo. Que os amigos do Pirula. Eu já disse, eu suspeito que o tal amigo do Pirula que falou para ele seja o Iclis. Eu suspeito, né? Pode ser talvez o Felipe Figueiredo, mas eu acho mais fácil ser o Iclis. Mas não importa, qualquer profissional de história vai dizer a mesma coisa sobre o Thiago Braga, a não ser que seja um picareta, um propagandista que nem o Thiago Braga. Ou seja, não um profissional sério da história. Qualquer um vai dizer, o problema não é ele ser de direita.
O problema não é o Thiago Braga ser de direita. Nós vamos ter profissionais sérios da história de direita. São mais raros, confesso, são mais raros, porque você estudar a história e continuar sendo de direita é um desafio, vamos dizer assim, né? Mas tem, e não tem problema nenhum, em tese, nisso. A questão é que não é um profissional da história, é só isso. E ele fica brabo e quer forçar que ele é, e que ele não tem viés, e que ele não é um extremista. Ele é, sim. Ele é um reacionário, um deus vultinho. Ele certamente concordaria numa conversa com o Paulo Cogos. E aí você já tem. E isso onde é que transparece? Nos desenhinhos que ele coloca lá, onde ele dá aquelas alfinetadinhas, aquelas piadinhas que ele solta o tempo todo. Então essa é a nossa crítica, é só isso. Sabe? É querer dizer, não, isso aqui é só uma história que ninguém conta. Sim, ninguém conta. Tem duas faces desse ninguém conta que ele diz. Uma delas é, metade contam sim. Eles pressupõem que não contam e contam sim. Ele não tem noção do que é a realidade da educação, da história na sala de aula no Brasil. Ele mesmo admite num dos vídeos que tira essas informações dele aí, das coisas que ele lê nos comentários dos vídeos dele. Uma referência anedótica bizarra, né? E a segunda coisa, né, a segunda parte, é que, segundo ele, não é contado na sala de aula, e de fato não é contado mesmo. Por quê? Porque é errado contar dessa maneira. É simplesmente errado contar dessa maneira e os profissionais não devem fazer isso. Então não fazem. Então, metade do que ele diz que não contam, contam, e a outra metade não contam porque não tem que contar mesmo. Entende? Então é uma crítica parecida com a crítica que a gente faz ao Brasil Paralelo. Só que o Brasil Paralelo faz a mesmíssima coisa, só que com mais orçamento, com vídeos mais bem produzidos, na forma de documentários, mas é literalmente a mesma coisa. É a mesma estratégia dos think tanks, gente. Entende? É você entrar numa página, num espaço, acreditando encontrar ali material acadêmico, quando na verdade você encontra ali material publicitário. Entende? É que nem você querer utilizar o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation para aferir níveis de liberdade econômica entre os países. A Heritage Foundation, que é o quê? Um think tank. É um instrumento de propaganda político financiado com esta finalidade. Então o problema não é no que ele produz exatamente. O problema é ele querer dar uma conotação científica de um conteúdo panfletário. E dessa crítica ele não consegue fugir. Entende? Por isso que ele não vai me responder diretamente nunca. Por quê? Porque eu não estou questionando a fonte que ele está utilizando. Eu estou questionando a metodologia dele. Que não é a metodologia da história, enquanto ciência. Não sei se eu consegui ser claro. Acho que sim, né?